porque começou. Você é de São Paulo mesmo? É a primeira vez comigo? Segunda. Onde é que foi? No Rio? Santana, lá em São Paulo. Quando o senhor teve que sair, que o povo invadiu. Opa, tá valendo? Boa noite a todos. Se não me engano, a nossa quinta live, né? Toda quinta-feira, às 19 horas, 7 da noite. E vamos aqui, rapidamente, no máximo 15 minutos, colocar vocês a par do que está acontecendo no governo. Estive em São Paulo hoje, comemorando antecipadamente o dia do nosso Exército. E ali, né, o que está nas mídias aí foi o que eu falei sobre a imprensa. A imprensa é importante, ninguém duvida disso. As mídias sociais também são importantes. E eu falei para a imprensa ali, né, que pese alguns percalços entre nós, nós devemos nos entender para que a chama da democracia não se apague. Ou melhor, a imprensa funcionando, mesmo alguns percalços, ela é importante para que seja mantida a chama da democracia. É aquela velha história, né? É aquela velha história. É melhor uma imprensa, às vezes, capengando do que sem ter imprensa. Certo? Então, logicamente, da minha parte, quero sim conversar com a imprensa. E a gente diz, né, que o que é importante para o outro lado, pro lado de lá, é que temos boas imagens, boas escritas nos jornais, bons áudios, bons vídeos, verdadeiros acima de tudo, que nós podemos juntos, né, botar o Brasil no local que ele merece agindo dessa maneira. Então, a imprensa brasileira, estamos juntos aí, mas tenho certeza que esse namoro, esse braço estendido aqui, estará sempre à disposição de vocês. Um abraço a todos aí e felicidades. Parece que foi revogado o próprio ministro Alexandre Moraes, né? Revogou aquela ação dele aquele inquérito, né, que foi aberto para investigar as pessoas que porventura estivessem fazendo fake news, e também aquela matéria na revista Cruzoé sobre o presidente do Supremo. Se for verdade isso, parece que é verdade. Parabéns aí ao Alexandre Moraes. Vamos lá, uma matéria que agitou muito a imprensa aí essa semana, a questão do passaporte diplomático. Eu levei pancada até não querer mais, né? E citava ali da Igreja Universal do Reino de Deus, Uridim Macedo e esposa. Realmente eu renovei sim, autorizei, né, para que o Itamaraty renovasse o passaporte diplomático para o Uridim Macedo e sua esposa. Apanhei até não querer mais. Agora deixa bem claro, foi concedido inicialmente o passaporte para ele lá no governo Lula, lá atrás. Foi renovado no governo Lula de novo, e depois no Dilma, daí, expirando o prazo do meu governo, nós autorizamos a renovação e será mantida, do que depender de mim, a renovação desse passaporte para ele e a sua esposa. E ponto final. Eu entendo, né, que está enquadrado nas normas de Itamaraty as exceções, e a exceção é muito bem-vinda nesse caso em si. Teve uma ação, uma liminar, pedindo para cancelar isso aí. Logicamente haverá recurso por parte do interessado, com toda certeza, e vai ganhar essa ação. É demagogia pura e simples. Agora deixar bem claro, quem mais recebeu o passaporte diplomático no meio dos cristãos, dos evangélicos, seja o que for, tá certo? Recebeu também da Igreja Internacional da Graça de Deus, 2 pessoas receberam, não vou citar o nome aqui que não é o caso, 2 pessoas, geralmente quando 2 o marido e esposa. A Assembleia de Deus também recebeu 2, começou no governo Dilma, né? A Igreja Mundial do Poder de Deus também recebeu no governo Dilma, e da minha parte será renovado também, havendo o requerimento nesse sentido. E também a Igreja Católica, né? Recebeu 3 passaportes diplomáticos. Você pode ver que o número é reduzido, não é uma festa isso aí, é para quem realmente precisa, para quem viaja o mundo todo, porque tem certos benefícios que ajudam na vida deles a andar pelo mundo. Evita fila de aeroportos, muitas vezes, facilita o despacho de bagagens, e em alguns países é dispensado o visto. Está explicado? Então, visto de Macedo, esposa, continua com o visto aqui. Outro assunto rápido aqui. O meu filho Eduardo está na Hungria.
foi recebido por Viktor Orbán, premier, e tratando de vários assuntos, entre eles, né, como é que um país que tinha uma economia fechada partiu para uma economia aberta. Então está fazendo o papel dele como presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, continua, né, não é de agora, viajando pelo mundo, ele gosta de fazer isso aí, e boa sorte a ele, tenho certeza que bons frutos colheremos também dessa viagem à Hungria. Eu pretendo sim viajar para aquela região aí no segundo semestre, Hungria, Polônia, né, para a gente aprofundar nossos laços de amizade, bem como, obviamente, comerciais. Vamos lá. Notícia da imprensa ainda. Queda de 25% dos assassinatos do Brasil nos 2 primeiros meses desse ano, levando em conta os 2 meses do ano passado. Bem, causa disso, eu não vou falar aqui que pode me questionar. Eu não sou comentarista, eu não sou jornalista, né? Então os números falam por si. Tive uma live essa semana que está chegando a 2 milhões de alcance, né, só na minha página, que falamos sobre lideranças indígenas, o que eles querem. Deixo bem claro que em 92, eu, deputado recém-eleito, trabalhei contra a forma como foi demarcada a reserva Yanomami, uma área 2 vezes o tamanho do estado do Rio de Janeiro, para aproximadamente 9 mil índios. É um pequeno espaço de terra, né, se é que pode chamar pequeno, 2 vezes o tamanho do Rio de Janeiro, 2 vezes o tamanho do estado de Israel, onde você encontra no subsolo ali toda uma tabela periódica, uma área riquíssima, e fica conflagrada por questão indigenista e questão ambiental. Estamos buscando solução para isso. Por quê? Os índios querem se integrar à sociedade. Os índios querem deixar de ser escravizados por ONGs e por alguns, uma minoria de políticos e espertalhões aqui no Brasil. Eu abri as portas, contar direto comigo. O que eu puder fazer por decreto, farei. Não sendo possível, manda um projeto de lei para a Câmara dos Deputados ou manda uma proposta de emenda à Constituição. O que é quase um consenso entre nós, que é aquela historinha que a esquerda sempre pregava, né? Que o índio tem que viver como se fosse um ser pré-histórico dentro da sua reserva, não cola mais. Bato contra isso desde 92, quando o governo Collor começou essa verdadeira indústria das demarcações de terras indígenas. Vale lembrar que no final do governo Sarney, o ministro do Exército era o senhor Leônidas Pires Gonçalves, e a política de demarcação de terras indígenas em vigor naquela época era por ilhas. Bem, logicamente, quem está lá de fora olha para dentro do Brasil, né, tem uma visão nossa, que vocês sabem qual que é, em grande parte, e outra, em grande parte, mudando essa forma de nos ver lá de fora para dentro, e no primeiro momento, obviamente, começou a se demarcar grande quantidade de terras indígenas. Qual o objetivo? Como a ONU vem trabalhando há algum tempo, pela autodeterminação dos povos indígenas, tornar essas grandes áreas novos países. Bem, em sendo novos países, eles vão fazer relações comerciais com esse país. E, obviamente, a questão mineral está em primeiro lugar. Estamos mudando isso aí, eu acho que conseguimos o ponto de inflexão para tudo isso. Não podemos nos curvar a alguns países, né, mais desenvolvidos do que nós queremos destruir a Amazônia. Não, nós queremos garantir, mostrar que a Amazônia é nossa e aquelas riquezas que existem lá, não só minerais, como biodiversidade, elas sejam exploradas de forma racional para o bem-estar dos nossos povos e, em especial, para os povos indígenas. Essa foi a intenção da live, tanto quanto grande, quase 1 hora, né? Mas deu uma repercussão muito boa. E as lideranças indígenas, cada um colocou ali o seu posicionamento, como os parecidos em Mato Grosso, que plantam soja, entre outras coisas, que foram multados pelo IBAMA em 120 milhões de reais. Já sabe o que a gente vai fazer com essa multa, né? O pessoal do IBAMA, alguns teimam, porque a gente não pode mudar todo mundo, é concursado, e quem tem essa filosofia, esse método de trabalhar, não vai fazer parte do nosso governo. Agora, é um órgão, IBAMA, muito mais aparelhado que o próprio Ministério da Educação. E nós estamos mudando gente, nova filosofia, o fiscal, ele tem que ser... Quando um fazendeiro, por exemplo, recebe um fiscal, tem que ter o prazer de receber o fiscal. Agora, até há pouco tempo, era um pavor, chegava com multa. Alguns poucos, a minoria,
aquela multa desse tamanho, ir lá para um cantinho para bater um papo com o dono da terra. Isso mudou. Então, entendido, resolvido. Lei Rouanet. Essa desgraça dessa Lei Rouanet, né? Começou muito bem intencionada, depois virou aquela festa que todo mundo sabe, né? Cooptando classes artísticas, pessoas famosas para apoiar o governo. Quantas vezes você viu figurões aí, não vou falar nome não, né? Figurões defendendo Lula livre, viva Che Guevara, o socialismo é o que interessa, tá certo? Lula é isso, é aquilo, em troca da Lei Rouanet, o pessoal recebia até, acredite, né? O limite era, o teto, 60 milhões de reais. Então, artistas recebiam até 60 milhões de reais, ou poderiam receber. Passamos esse limite para quanto? 1 milhão de reais. Eu acho que está alto ainda, mas diminuímos 60 vezes o valor desse teto. Então, mais gente, mais artistas poderão ser beneficiados da Lei Rouanet. E com 1 milhão de reais, com todo respeito, né, dá para fazer muita coisa, em especial alavancar esses artistas da terra, raiz, para que, quem sabe, eles tenham uma carreira bastante promissora no futuro. Pronto, chega aí, Rouanet. Secretaria da Pesca, isso é importante porque há uma festa no seguro-defeso, uma festa, certo? O que é o seguro-defeso? Por 3 ou 4 meses por ano, o pescador, como ele não vai pescar, né, é época do peixe se reproduzir, ele ganhava um salário mínimo por mês. Ok? É bem-vinda a proposta. Agora, nós calculamos que 65%, ou seja, 2/3, sejam fraudes. Fraudes. Tá? O que a gente quer fazer agora? Combater as fraudes. Gasta-se mais de 2 bilhões de reais por ano com essa rúbrica e devemos combater isso daí. Tem gente que mora aí na costa, né, do Brasil que nem sabe que a água do mar é salgada, mas recebe o seguro-defeso. Tem um estado, eu vou falar com esse estado, para evitar problemas, né? Mas lá na frente vai dizer com toda certeza, se a gente conseguir a prova, onde o governador daquele estado tinha senha. Então eu fazia o cadastramento, sabe como? Por telefone. Ligava para as pessoas, né? Sabia aproximadamente, logicamente, onde essa pessoa morava, e fazia o cadastramento por telefone. E era assim, era o João, né? O João. O senhor tal, o senhor pesca, não pesca, a pesca é assim, pode cadastrar isso e aquilo. Pessoa humilde, né? Acabava dando seus dados e passava a ser beneficiário, então, do seguro-defeso. Daí perguntava, o senhor tem esposa? Tenho. Acaba a esposa também. Tem filho? Quantos filhos? 8 filhos. Mal de idade? Botava os 8 filhos lá. Tá? No vizinho, tio, avô, botava todo mundo. E, logicamente, aquela historinha, né? Olha, é o governo aqui do estado tal, e não esqueça da gente por ocasião das eleições, o seu voto é muito importante. Se alguém um dia falar em tirar isso daí, você fica contra essa pessoa que fizer campanha nesse sentido, porque é um direito teu, e o povo brasileiro, em parte, né, essas pessoas mais humildes, são levadas dessa forma a se associar, a se inscrever e ganhar esse benefício. Detalhe, deixa eu bem claro. Agora, no final de maio, a gente vai lançar um recadastramento. E o que nós pretendemos fazer? Quem até lá voluntariamente sair do sistema, sem problema nenhum, está lixado. Quem teimar em ficar, poderá receber um processo por falsidade ideológica. Coisa que, no fundo, a gente não quer fazer. Mas, se insistir, isso é fraude, é desvio. Não podemos apenas falar que o pessoal que na Lava Jato desviou milhões tem que ser preso, punido, etc. Tem. Agora, quem comete delito dessa natureza é pouca coisa, entre aspas, né? Se for somar todo mundo, 2/3, quase 2 bilhões por ano são desviados do seguro-defeso, fraudulento. Então, vamos ajudar a combater a fraude e o desvio no Brasil. O seguro-defeso está no nosso radar. São pessoas humildes que foram cooptadas, sabemos disso, a gente apela agora que saiam do seguro-defeso quem porventura, né, não é pescador. Outra coisa, Folha e UOL. Folha e UOL, todo mundo conhece a nossa querida Folha de São Paulo.
divulgou esses dias que o nosso gasto de publicidade foi 63% maior do que o mesmo período do governo Temer. Vamos lá? Mentira! Mais uma, né? Mais uma. Mentira. Os gastos do período do ano passado, sim, foram 75 milhões do governo Temer. O nosso foi 33 milhões de reais. Agora, por que não serve que nós somos maior que 75? Porque as dívidas, né, a fatura de dezembro, nós pagamos em janeiro e fevereiro. Não é da nossa conta, é do governo anterior. Então o pessoal faz essa divulgação mentirosa desses números, né, e daí bota embaixo, olha, esse governo que falou que ia conter despesa com publicidade, está gastando mais. E mais ainda, eu não sei qual TV aqui, Record ou SBT, falou que nós gastamos mais do que com a Globo ainda. Outra mentira. Tá, okay? A gente não quer perseguir ninguém. Em havendo necessidade de gastar com a mídia tradicional, vai ser gasto, que na mídia social a gente não consegue atingir todo mundo, tem o seu valor muito importante aí, a mídia tradicional, nós vamos usar. Agora, vamos usar o critério técnico, tá certo? Não vai ser mais aquela televisão conseguindo 85% da propaganda, os demais 15%. Não, vai ser técnico o negócio. E todo mundo vai receber, se quiser, logicamente, prestar serviço para o governo, vai receber de forma racional esse dinheiro aqui, sem privilégios, tá certo? E sem perseguir ninguém também. Liberdade de imprensa, já falei liberdade de imprensa? Em São Paulo, falei. Outra coisa, conversando com o Sérgio Moro e com o Paulo Guedes, nós temos aí muitos concursados aprovados para a Polícia Federal e nós conseguimos então 1.000 vagas que fossem efetivadas em 2 grandes grupos, né? 500 e 500 ou 600 e 400, por aí, mais ou menos aí. Então, a nossa Polícia Federal, até num prazo daqui 1 ano e meio no máximo, vai ter em seus quadros mais 1.000 profissionais para exatamente continuar ajudando, né, no combate à corrupção, à fraude, a desvios. E o quadro da PF está bastante reduzido. Um esforço do governo, demos sinal verde, para que esses 1.000 concursados, então, venham a ser aproveitados aqui pela Polícia Federal. Outro lado importante aqui, invasão de terra, meus amigos do MST. No primeiro trimestre do ano passado, foram 43 invasões de terra. No primeiro trimestre desse ano, apenas uma invasão de terra. Estou achando que foi muito, tem que ser 0, a gente vai buscar um 0 tocante a isso aí. Continuamos, nós estamos aqui ultimando um projeto, não é só ultimar um projeto, tem que conversar com parlamentares, não é, um presidente não pode impor a sua vontade para que nós criminalizemos de fato, né, as invasões de terra. O que depender de mim será tipificado como um terrorismo. Tá? Agora, um outro projeto de lei também, o pessoal cobra de mim, né? O cara não apresentou ainda, promessa de campanha. Mas nós temos que trabalhar para chegar um projeto na Câmara de modo que tenha a menor reação possível. Os parlamentares lá, na Câmara, 503 deputados, Senado 81, ali cada um tem sua opinião, mesmo o próprio partido, cada um tem sua opinião. E nós devemos fazer, uma vez esse projeto chegando lá, sofra o mínimo de interferência possível para os parlamentares, e que é mais importante que seja aprovado. O que eu quero, né, depender de mim? Se eu não me engano, foi aprovado na Itália um projeto semelhante, né? Ou melhor, já é lei na Itália, recentemente, é algo nesse sentido. Lá na Itália o que acontece? Invasão de domicílio, né? Ou de propriedade outra privada, uma fazenda, uma chácara, o proprietário pode se defender atirando. E se o outro lado resolver morrer, é problema dele. Tá? A propriedade privada é sagrada. Na Itália é sagrada, no Brasil tem que ser sagrada também. Então o nosso projeto visa o quê? Né? Que em legítima defesa da vida própria ou de outrem, a legítima defesa da propriedade do seu bem próprio ou de outrem, tá certo? Entra aí o excludente de ilicitude, se responde, mas não tem punição. Isso ajuda os nossos policiais, civis, militares, policiais federais, tá? Também muitas vezes alguém interfere numa ação criminosa na frente, aquela pessoa na frente já está ameaçando alguém que pode matar o inocente, e aqui atrás um cidadão que tem aporte ilegal de arma, ou um policial, um agente da lei, interfere, vai ter um problema que pode durar 10, 15, 20 anos, pode até ser preso.
Olha o caso lá na Hickman novamente. Ali tem a ver com duas coisas, né? Um está no projeto do Moro, questão do excesso. O cara invadiu um quarto de hotel, o marginal invadiu um quarto de hotel, deu 2 tiros numa senhora que estava lá dentro, o cunhado da Ana Hickman estava dentro do quarto, se atracou com o cara, com a arma dele, acabou dando 3 tiros na cabeça do vagabundo. E o que acontece? O Ministério Público de Minas Gerais teima em colocar o cunhado da Ana Hickman num tribunal de júri. Não tem cabimento isso. Tá? Aí o que acontece? No projeto do anticrime do Moro, fala da figura do excesso, que interessa para o policial também. Muitas vezes o policial está numa ação de madrugada, uma circunstância bastante adversa, e ele dá mais de 2 tiros em quem estava atirando nele. Mesmo assim, isso é considerado excesso e ele responde. E não são poucos os casos que o policial é enquadrado. Responde, então, por homicídio doloso. No projeto do Moro, o excesso sai fora. Dependemos da Câmara e do Senado. No nosso projeto, que nas próximas semanas vai chegar à Câmara, a gente visa então a defesa da vida e do patrimônio próprio e terceiro. Pode ter certeza que a violência, que caiu 25% agora no primeiro trimestre, vai cair muito mais nesse sentido, que o vagabundo fica preocupado. Ele sabe que hoje em dia ele comete o teu crime, primeiro, dificilmente alguém está armado perto dele. E outro, se tiver, ele vai pensar em reagir porque a batata quente, né, fica no colo da pessoa de bem. Em falando de armas, né, estamos ultimando o decreto dos CACs, né, colecionador, atirador e caçador. Teremos novidades. Que não é novidade, é o que vocês querem, que vocês merecem. Não pode um decreto, né, simplesmente tolher uma lei. Não pode, pô, não pode fazer isso aí. Obrigado. Então o que a gente pretende é realmente tratar os colecionadores, atiradores e caçadores com o devido respeito que eles merecem. E vamos ter surpresa, já está acertado com o Ministério da Defesa, nesse novo decreto dos CACs, para os praças com estabilidade assegurada nas Forças Armadas. Nós sabemos que hoje em dia um praça ou oficial, né, da Polícia Militar, no Rio de Janeiro, por exemplo, que eu conheço, tem o porte assegurado, 24 horas por dia, e também quando vai para a reserva, e estamos trazendo isso para nossas Forças Armadas aí. O nosso praça, com estabilidade assegurada, depois de 10 anos de serviço, passa a ter o seu porte garantido. Afinal de contas, se um praça com 10 anos de serviço não puder portar uma arma, ele tem que sair do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. É muito simples o negócio, é muito simples. E teve a aceitação da defesa, que tudo a gente conversa, discute, né? Porque a gente não pode tomar medidas sozinho, né? Tomada de forma unilateral, não funciona. Então, com o ministro da Defesa, temos tratado esse assunto e está praticamente garantido nesse decreto o porte para a praça das Forças Armadas. Obviamente, quem porventura for fazer uma segurança particular vai ter problema, deixa bem avisado, é o porte para ele, tá? Para ele usar em deslocamento, ele está agora na Semana Santa, está viajando, né? Ou então no retorno de residência para o quartel, por aí o negócio, não é o porte, ele vai ter o direito a porte, mas não é para o cara, pro colega aí, fazer segurança particular, seja lá o que for. Invasão de terra, a violência, para curiosidade, né, que diminuiu em média 25%, só no Ceará diminuiu 58%. Talvez, com toda certeza, pela participação da Força de Segurança nesse recente episódio ocorrido lá. Mais uma coisa, faltou falar o assunto mais importante. A dona Renata do meu lado aqui. Você acha que esquecer de você? Jamais, jamais, tá? Renata, intérprete de línguas, muito obrigado pela forma voluntária como você compareceu aqui. Estamos no interior de São Paulo, né? Ninguém sabe onde é. Como é que é? Fala alto aí, cara. Páscoa. Ah, tá ok, valeu. Então, obrigado, Renata, pela presença. E estamos na Páscoa, né? Amanhã, uma boa Páscoa a todo mundo. Que Páscoa é um momento de você refletir, pensar no próximo, perdoar, tá ok? E agindo dessa maneira, a gente faz um mundo melhor para todo mundo. Um grande abraço nos homens e um beijo nas mulheres. Até quinta-feira da semana que vem, se Deus quiser. Valeu!